Parecer, vamos lá. A Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, representou um marco na realização do princípio da publicidade no Brasil. Tem também uma aula que explica sobre a feitura dos pareceres lá no seu campus do GAGU. Tem uma aula lá completinha explicando como fazer um parecer lá no GAGU. Portanto, recomendo que, se você ainda não viu a aula, veja para entender exatamente como se dá a feitura da peça do consultivo. Na sua prova da AGU, não é se vai cair parecer. Na prova da AGU, cai peça e cai parecer e cai questão subjetiva. Sempre cai. Então, você vai ter que fazer um parecer na prova da AGU. Então, vamos lá. A Lei 2.527, a Lei de Acesso à Informação, representou um marco na realização do princípio da publicidade no Brasil. Após a sua edição, diversos órgãos da Administração Pública Federal precisaram adaptar rotinas administrativas para atender aos seus comandos, sendo fundamental o assessoramento jurídico dos gestores para a garantia da ampla legalidade das decisões administrativas adotadas. O enunciado está só aqui enchendo linguiça, só me falou que o tema é a Lei de Acesso à Informação. No âmbito do Executivo, foi feita consulta à Consultoria Geral da União sobre algumas práticas administrativas em decorrência da aplicação da lei, a fim de saber se o poder público está agindo corretamente, tendo sido enviados os seguintes questionamentos. Então, aqui o parecer é de boa, porque a autoridade consulente, ela diz exatamente quais são as respostas que ela quer. Ela pergunta de forma topificada cada situação que ela quer resposta. Então, praticamente, a fundamentação jurídica do seu parecer vai ser respondendo cada um desses tópicos. Esse parecer é fácil, porque você não vai ter que desenvolver nada além daquilo que o enunciado pede a título de resposta. Esse parecer é fácil porque o examinador antecipa os itens do espelho. Lá no item do espelho vai ter exatamente essa pergunta, se você respondeu corretamente, essa e a resposta, essa e a resposta, e assim sucessivamente. Então, ele pergunta quais são os órgãos, entidades, poderes que estão abrangidos pela Lei 12.527, abrange entidades privadas? Duas perguntas em uma. Necessidade de atuação proativa da administração na divulgação da informação? A administração precisa se adiantar e publicar a informação, ou ela só precisa responder o que for perguntado? Possibilidade de informação sobre remuneração do servidor? A administração ela deve disponibilizar quanto cada servidor recebe? Existe possibilidade de sigilo? Trata-se de situação excepcional? Quem é legitimado para requerer acesso à informação? Elabore parecer respondendo aos questionamentos supraelaborados, expondo a base normativa e jurisprudencial aplicável ao caso. Então, eu dei aqui uma amenizada no parecer, porque realmente nós tivemos na primeira rodada duas peças difíceis, né? Poderia cair aqui uma petição inicial em ação civil pública de improbidade, que eu não coloquei porque, na época que a gente tinha perdido a legitimidade para improbidade, mas foi devolvida pela decisão do Alexandre de Moraes lá. Então, a inicial em ação civil pública por ato de improbidade pode voltar a cair nas suas provas de advocacia pública. No parecer, basta com que você tenha o cuidado com esses 5 elementos aqui, ou 5 perguntas que você precisa responder. A estrutura do parecer você conhece, já deve ter assistido a aula lá sobre parecer. Você tem aqui parecer número, não vamos inventar número, não temos. Solicitante aqui, ou autoridade consulente, é o Poder Executivo Federal. Ele não diz quem pediu, mas diz que foi o Poder Executivo que precisava de orientação. A ementa, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 33, direito fundamental, ao acesso à informação. A Lei 12.527, norma regulamentadora, abrangência, atuação proativa da administração, divulgação da remuneração de servidores, possibilidade, sigilo, caráter excepcional, legitimidade. Perceba que na ementa eu já vou respondendo efetivamente aqui aquilo que perguntou o parecer nos questionamentos apresentados pela autoridade coatora, ou melhor, a autoridade consulente, a autoridade coatora e mandado de segurança. A ementa é um ponto importante do seu parecer, porque você só vai conseguir fazer a ementa depois que você responder o parecer todo. Então, eu recomendo que você se preocupe primeiro em montar a resposta do seu parecer, a sua fundamentação jurídica, para depois você pegar as palavras principais e montar a ementa. Relatório, vamos lá. Ó. O relatório no parecer ele é um pouco maior em relação aos fatos das peças, porque o relatório ele é a garantia de que você, parecerista, estudou efetivamente aquilo, o objeto a partir do qual você vai realizar a resposta da consulta. Então, tenha cuidado no relatório do parecer, você ser um pouco mais, digamos, detalhado
do que os fatos nas peças, mas você também precisa ser resumido no que diz respeito a esse ponto. A Lei 2.527, denominada Lei de Acesso à Informação, regulamentou o direito de acesso às informações públicas e consubstanciou um importante marco na implementação do princípio da publicidade. Todavia, a edição da mencionada lei trouxe inúmeras dúvidas. Assim, com o objetivo de dirimir dúvidas existentes, a administração pública solicita análise desta AGU com relação a determinadas práticas administrativas, dentre elas, órgãos, entidades e poderes abrangidos pela lei, atuação proativa da administração, informações sobre remuneração de servidores públicos, sigilo da informação, legitimidade para requerer o acesso às informações, é o relatório. Então, isso aqui comprova que você entendeu o objeto a partir do qual você vai realizar aí a resposta da consulta, ou você vai responder aqui à autoridade consulente. Fundamentação. Bom, a fundamentação é a parte mais importante do seu parecer. É nela, melhor dizendo, ou nessa parte, que você vai responder os questionamentos da autoridade consulente. Inicialmente, cumpre informar que a Constituição de 88 prevê no rol de direitos fundamentais o de acesso a informações públicas. De acordo com o referido mandamento constitucional, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas as hipóteses de sigilo. Destaque com o objetivo de regulamentar o direito fundamental de acesso à informação, bem como assegurar a observância ao princípio da publicidade, o legislador pátrio editou a Lei 12.527, popularmente conhecida como Lei de Acesso à Informação. A mencionada lei possui, aí aqui eu vou responder o primeiro questionamento, abrangência ampla nos termos do que dispõe o seu artigo 1º, devendo ser observada pelos órgãos públicos da administração direta dos poderes executivo, legislativo, judiciário, do próprio Ministério Público e do Tribunal de Contas. Ademais, subordinam-se ao regime da lei os órgãos da administração indireta, tais como autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades controladas direto ou indiretamente pelos entes federados. E aqui, basicamente, a gente respondeu o primeiro questionamento. Importante destacar que esta relevante norma garantidora do direito fundamental de acesso à informação também se aplica às entidades privadas, aí respondemos o segundo questionamento. Mas essa aplicação é restrita a entidades sem fins lucrativos que recebam recursos de forma direta ou não para a realização de ações de interesse público nos termos do artigo 2º. Destaca-se ainda que a atuação da administração deve se dar de forma proativa, estamos respondendo o terceiro questionamento, nos termos do artigo 8º da lei. Isso porque a divulgação consubstanciada, explico já porque é que eu não dividi em tópicos, Daniel, estava esperando alguém perguntar. Isso porque a divulgação consubstanciada em um dever dos órgãos e entidades públicas que devem disponibilizar as informações de interesse coletivo ou geral em local de fácil acesso, independentemente de qualquer requerimento. De forma a dar maior publicidade à informação prestada pela administração pública, o legislador pátrio asseverou o dever de utilizar todos os meios e instrumentos legítimos para a divulgação, reputando ser obrigatória que as informações sejam disponibilizadas na rede mundial de computadores. No que tange à divulgação da remuneração de servidores, outra pergunta, então aqui, remuneração de servidores, outra pergunta, com o advento da mencionada lei surgiram discussões no âmbito da doutrina e da jurisprudência sobre a possibilidade. Isso porque, a princípio, o acesso à remuneração dos servidores, ao passo de garantir o acesso à informação e a transparência no âmbito da administração, poderia, por outro lado, violar a intimidade ou a vida privada dos agentes públicos. Contudo, o Supremo consolidou o entendimento de que é perfeitamente possível tal divulgação, não havendo que se falar em violação à intimidade, uma vez que tal informação é de caráter geral, devendo o agente público se submeter ao regime jurídico próprio da administração, que prevê a publicidade das informações de interesse de toda a coletividade. Além disso, a remuneração dos agentes públicos é vinculada ao princípio da legalidade, devendo corresponder à previsão legal com as metas de responsabilidade fiscal previstas na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e o teto remuneratório do 37 da Constituição. Dessa forma, ao prever a divulgação nominal, assegura-se o controle social dos gastos públicos. Cabe esclarecer que a regra prevista no inciso 33 do artigo 5º e da própria Lei de Acesso à Informação é o amplo acesso às informações públicas. Todavia, o ordenamento jurídico prevê exceções, hipóteses excepcionais ao sigilo à informação. Aqui nós respondemos outro questionamento. Assim, nos termos do citado mandamento constitucional, é assegurado o sigilo às informações que se afigurem imprescindíveis à segurança do Estado. Nestas hipóteses, o Estado possui o dever de controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades nos termos do artigo 25 da Lei
devendo o acesso à informação sigilosa se restringir àquelas pessoas que tenham necessidade de conhecê-la. Destaca-se que o legislador ordinário, de forma a detalhar as hipóteses excepcionais de sigilo e impedir possíveis restrições injustificadas de acesso, estabeleceu o artigo 23, o rol de situações em que a divulgação se afiguraria prejudicial à segurança da sociedade ou do Estado. Por fim, o direito constitucional ao acesso à informação e ao próprio princípio da publicidade não coadunam com a restrição à legitimidade para requerer informações. Aqui nós respondemos o último questionamento. Assim, nos termos da norma regulamentadora, qualquer interessado poderá pedir o acesso à informação aos órgãos e entidades, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação solicitada, conforme previsão contida no 10. Presta atenção aqui, que a gente respondeu todos os questionamentos solicitados pela autoridade consulente. Aqui, a abrangência nós falamos, se aplica a pessoa privada, também falamos, aqui, também se aplica às entidades privadas, também falamos. Aqui falamos da atuação proativa da Fazenda, também falamos. Sobre a publicidade, remuneração dos servidores, falamos. Hipóteses excepcionais de sigilo, falamos. E quem pode requerer as informações, falamos. Aí a Daniele Alves perguntou de forma muito perspicaz o seguinte: professor, pode dividir em subtópicos a fundamentação? Não só pode, como deve, e é o que eu sugiro. Por que eu não dividi aqui? Porque eu queria mostrar para vocês isso. Perceba que a gente teve que ler essa situação todinha aqui, essa fundamentação toda blocada, para encontrar aqui no meio do texto a resposta a cada questionamento. Vocês perceberam que a gente teve que ler tudo, né? Aí eu pergunto para vocês o seguinte: vocês acham que o examinador vai fazer isso quando corrigir o seu parecer? Vai? Ele tem 400 pareceres, 500, 600, às vezes 1.000 pareceres para corrigir. Aí ele vai ficar lendo aqui a sua fundamentação blocada e ele vai dizer: aqui ela disse isso, aqui essa pessoa também disse isso, aqui ela disse isso, opa, aqui está no espelho, aqui ela disse isso. Não, ele não vai. Então, eu fiz aqui de uma forma blocada para você perceber como é difícil para o examinador, nesse caso específico, identificar na sua resposta o momento em que você responde cada questionamento do parecer. E você respondeu cada questionamento do parecer, mas ele não vai ter, nesse caso, o saco de procurar, a paciência de procurar. Ele não vai ter aqui, digamos, a paciência mesmo, esse é o nome, porque ele não tem só a sua peça para corrigir, ele tem a sua peça e mais algumas centenas. Professor, não é injusto? Mas é injusto com todo mundo, ele faz essa correção para todo mundo. A correção do examinador, nesse caso, ela é diagonal ou vertical. Ele passa assim uma lida, ele vai procurando as palavras principais na sua peça, para ver o que está no espelho. Ele não vai ler horizontalmente, como se ele estivesse lendo a coluna do esporte que ele mais gosta quando o time dele foi campeão, não. Ele não vai procurar os detalhes na sua prova, não. Então, o ideal aqui na fundamentação é você pegar essa primeira parte aqui, e você abre o tópico aqui, da abrangência. Aí você abriu o tópico aqui da abrangência, tratou da abrangência. Aí você tem um tópico aqui, o examinador sabe que daqui para cá você falou sobre a abrangência. Aqui você abre um tópico e coloca da atuação proativa, da atuação proativa da administração. Aí você trabalhou aqui outro tópico. Perceba como a nossa correção muda completamente. Se o seu objetivo é agradar aqui o examinador e facilitar a sua correção, você tem que fazer isso. Mas eu vou dizer quando é que às vezes não dá para fazer. Digo já, só um minuto. Está aqui, Aí, aqui, eu posso abrir outro tópico, aí seria o tópico 2.3, onde eu vou tratar aqui da remuneração dos servidores, da remuneração dos servidores. Aqui,
Esse é o tópico 2.3. Estou topificando o meu mérito. Veja que isso não dá trabalho nenhum. É até mais organizado. Até mais organizado. Aí você pode abrir um tópico 4 aqui e tratar dos casos de sigilo, que foi o que ele perguntou lá também, lá em cima. Dos casos de sigilo, você já está dizendo que tem sigilo. Então, ele já sabe até a própria conclusão do tópico pelo item, né? E aqui você coloca exatamente o último tópico, que seria o tópico 5, são 5 questionamentos, 5 tópicos, para dizer exatamente assim, para dizer exatamente aqui, melhor dizendo, quem tem legitimidade para solicitar informação. Pronto, acabou. Aí vê, você é examinador, certo? Você me viu ler essa fundamentação toda, digamos, blocada. Chega, deu impaciência aqui para ler. Aí você pega a prova, agora você é examinador. Aí você pega outra prova e a prova está assim, desse jeito aqui, ó. Fundamentação jurídica, abrangência. Ponto 2, atuação proativa. Ponto 3, remuneração dos servidores. Ponto 4, dos casos de sigilo. Ponto 5, quem tem legitimidade para solicitar informação. Quando o examinador começar a ler aqui teu tópico sobre atuação proativa, aí você diz, a atuação da administração pública deve ser proativa nos termos da lei, ele não vai ler nem o resto mais. Ele já vai passar para outro tópico. E aqui você acertou todos os pontos do espelho, o examinador abriu um sorriso gigante, porque seu parecer está extremamente organizado, e você, nesse caso aqui, vai acertar os tópicos do espelho de correção, porque respondeu tudo nos termos da lei, com a identificação do dispositivo legal correspondente à sua resposta. Isso facilita também, inclusive, na leitura vertical do examinador, a construção dos seus próprios pedidos, da conclusão do parecer, da conclusão. Ante o exposto, opina-se pela... eu vou responder aqui cada um dos itens, né? A Lei 12.527 possui uma abrangência ampla, aplicando-se a todos os órgãos da administração direta e indireta e também entidades privadas, respondi a 1. Necessidade de atuação proativa da administração, que deve divulgar informações independentemente de qualquer requerimento, respondi a 2. Possibilidade de divulgar informações sobre a remuneração dos servidores, respondi a 3. Possibilidade de sigilo da informação, desde que tal restrição seja indispensável à segurança da sociedade nos termos da lei, respondi a 4. Legitimidade de qualquer interessado para requerer acesso às informações, respondi a 5. Então, se o examinador olhar o seu parecer de baixo para cima e ele lê A, B, C, D, E aqui, ele vai ver que você respondeu tudo de forma correta. Talvez ele nem leia a fundamentação jurídica, mas se ele for ler, vai estar lá topificado também. Não tem como se dar mal aqui não, com essa estratégia não. Tá? Aí, eis o parecer que submeto à apreciação à superior consideração. Isso aqui é requisito do parecer, porque esse parecer aqui é opinativo. Ele é opinativo e ele se submete à chancela do consultor, então você sempre opina e submete a autoridade acima para que ela aprove ou não o parecer, local, data, advogado da União. Acabou, morreu, parecer aqui,